Você quer ser policial, mas não sabe nem por onde começar? Aqui no Ponte Aprovação eu te ensino a estudar do jeito certo. Assim você consegue a sua aprovação antes mesmo do edital ser lançado. E hoje nós iremos falar de um tema extremamente recorrente nas provas de concurso da área policial, que é a desistência e o arrependimento. Nós iremos fazer 5 questões sobre esse tema. Tem um outro vídeo aí no canal que tem da outras 5 questões. Nós iremos fazer mais 5 questões para totalizar 10 questões. Então nós iremos resolver essas questões aqui do site, né? Olha, delegado de Polícia Federal de 2018, aqui delegado de polícia substituto de 2022, no Goiás, agente de polícia 2022, Goiás também, papiloscopista, aqui ó, FGV, e escrivão de Polícia Civil aqui 2018, VUNESP. Então todas as provas aí da área policial nós iremos fazer, e os assuntos que serão abordados serão esses aqui, ó. Nós iremos falar dos aspectos legais aí, da doutrina, o que diz a doutrina sobre cada um dos elementos ali. Vamos passar um pouco de bizu, umas dicas aí para você memorizar e aprender, compreender com mais facilidade o conteúdo. Nós iremos falar sobre o assunto de desistência voluntária, de arrependimento eficaz, de arrependimento posterior, de crimes omissivos, né? Garantidores, erros sobre a pessoa e excesso em excludente de ilicitude. Então, esses serão os assuntos abordados que estão presentes aí nessas questões. Saiba que aqui embaixo existe um QR Code que você pode apontar o seu celular, e se você tiver o celular, tem um link, né? E você pode resolver essas questões aqui para depois você conferir se está certo ou está errado, né? Aquilo que você domina e aquilo que aí ainda precisa estudar um pouco mais. Então pega o seu caderno aí, isso aqui é o nosso caderno do ponto de aprovação, e para você anotar, porque aquilo que você não anotou, se você não anotou um conceito, não pode considerar que você aprendeu. Por quê? Porque a nossa mente é uma máquina extraordinária, só que ela está programada ao esquecimento, à eliminação de informações que ela entende não ser importante. Por quê? Senão ela ia explodir, né? Tanta coisa que a gente tem contato de informação durante o dia, não tem como ela guardar tudo. Então, ela seleciona aquilo que é mais importante de acordo com o que ela entende. E para ela, o que é importante é aquilo que você vê por várias vezes. Então, assim, informações que você vê direto, você acaba memorizando. Por quê? Porque a sua mente, a forma dela selecionar a informação importante é a repetição. Então, se você não anotar, você não vai ver de novo essa matéria. Se você não ver de novo essa matéria, você vai esquecer. Estudos já comprovam que depois de um mês, somente 10% daquilo que você estudou, se você estudou da forma correta, para um estudo mais ativo, você vai guardar. O resto será eliminado. Então você precisa necessariamente estar sempre aí revisando, né? Então, vamos lá fazer essa primeira questão. Vou ajustar um pouco aqui. Ó, repare que aqui, ó, tem outro, né? Se você colocar aqui a questão de 1 a 5, tem outro vídeo lá falando da questão, porque a gente vai começar na questão número 6. Aqui, essa questão. Então, nós iremos começar por aqui, né? Por aqui. Questão CESP de delegado de Polícia Federal, prova da Polícia Federal aí. Vamos ver como foi pedido essa questão aí nesta opção da questão número 6 aí, né? Ó, em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crime, crime possível e arrependimento posterior. Então, repare que no começo da questão, o CEF já falou, olha, eu vou pedir aspectos da jurisprudência dos tribunais. Isso porque é uma prova de delegado de polícia.
não é normal a questão da jurisprudência nas provas de polícia, não é de pedir, mas no caso de delegado, que é um cargo mais jurídico, existe sim a questão aí da jurisprudência, mas nesse caso aqui está bem tranquilo mesmo. E fala assim a questão, olha, Cristiano, maior e capaz, roubou mediante emprego de arma de fogo a bicicleta de um adolescente, tendo ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, confessou o crime e voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa situação, a restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de 1 a 2 terços da pena, pois o crime foi cometido com grave ameaça. Vamos entender primeiro a questão. Aqui está o adolescente, né? Aqui o adolescente, chega aí o cidadão, né? Chamado Cristiano, chega Cristiano e aponta a arma para o adolescente e rouba ali a sua bicicleta. E nesse meio termo aí, a polícia foi acionada e foi lá e prendeu o Cristiano. E o Cristiano devolveu a bicicleta. Então, nós estamos diante aí de alguns institutos. Olha, você repara que o crime ele se consumou, ou seja, ele terminou a sua consumação? Não, ele foi interrompido no meio do caminho. Ele foi perseguido pela polícia que o prendeu, né? Então vamos ver o que diz a questão se isso tá certo mesmo, né? Olha, Cristiano Maior roubou, o roubo é mediante violência, tá? É a subtração mediante violência. Mediante emprego de arma de fogo, a bicicleta de um adolescente, tendo ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, confessou o crime e voluntariamente restituiu a coisa. Nessa situação, a restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de 1 a 2 terços. Aqui ele está falando, na verdade, do arrependimento posterior. Como é o arrependimento posterior? A pessoa comete um crime, ele pratica todos os atos executórios e depois de praticar todos os atos executórios, ele restitui, ele se arrepende e devolve de forma voluntária, ele devolve aquilo que ele tinha subtraído, né? Isso é arrependimento posterior. Só que ele tem alguns critérios que nós iremos analisar aqui em relação à legislação, que fala assim, olha, sempre que você se deparar com uma questão de concurso, saiba, você precisa entender o que diz a legislação, a lei em relação àquela questão. Você tem que parar, às vezes, na questão para você entender como ela se estrutura na legislação mesmo. No caso, no direito penal, principalmente o Código Penal, e tem outras legislações também envolvendo aí a questão de crimes, né? Então tá, olha, o artigo 14, ele fala assim, ó, diz o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. No caso aí, esse crime de Cristiano, ele foi consumado, olha, a questão não traz muitos detalhes ali, mas parece que ele foi interrompido no meio do caminho, que foi preso, né? Ó, e tentado, assim, ó, tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É o que parece ali. Cristiano roubou a bicicleta, ele foi perseguido e ele não conseguiu consumar o roubo, né? É o que parece, né? Talvez ele tenha consumado ali e tenha sido pego depois. Não fala detalhes da questão. Mas não precisa entender por quê. Mas entenda que o crime consumado, quando, olha, nós temos o caminho do crime, que é o iter criminis, que fala que o crime ele tem a questão da cogitação, o pensamento, o planejamento, tem os atos preparatórios, tem os atos executórios e tem a consumação. Então é bom você entender o caminho do crime também. No outro vídeo você pode tem uma questão mais detalhada em relação ao iter criminis. Mas, no caso aí, crime consumado, quando chega a um resultado, ou seja, o resultado se produz
e o tentado quando ele é interrompido no meio do caminho por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, nós temos o artigo 16 aí, fala, na verdade, do arrependimento posterior. Então, nós temos a figura da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. E aqui essa questão está querendo de induzir ao arrependimento posterior. Ou seja, quando o cara consome a pessoa, consome praticamente todos os atos executórios e depois do crime concluído, ele se arrepende lá e ele devolve o bem. E ele tem uma redução de pena. Fala assim, ó, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, primeiro critério, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituído a coisa, segundo critério, até o recebimento da denúncia ou da queixa, terceiro critério, por ato voluntário do agente, quarto critério, que vai provocar aí a redução de pena. Então, assim, nesse crime aqui, vamos considerar que Cristiano ele tenha cometido aquele roubo, ele tenha pego a bicicleta, guardado a bicicleta na casa dele, a polícia pegou ele depois e levou para a cadeia, ou seja, o crime se consumou. Se consumou. É cabível o arrependimento posterior, porque o arrependimento posterior há uma redução de pena do arrependimento posterior. Nesse caso, não pode se alegar o arrependimento posterior. No caso aí dessa questão específica, não podemos falar do arrependimento posterior. Por quê? Não podemos falar. Porque um dos critérios para o arrependimento posterior que o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa. No caso aí é um roubo, eles usam a arma de fogo. Então, existe lá a grave ameaça, né? Então, vamos ver o que diz a doutrina para a gente fechar essa questão aí. Ó, Guilherme de Souza fala assim, o dispositivo, o artigo 16, né, que é o arrependimento posterior, é expresso ao condicionar a aplicação do benefício à inexistência de violência ou grave ameaça. No caso do roubo, a violência física ou moral o torna incompatível com o arrependimento posterior. Então, ele não pode alegar arrependimento posterior. Não pode alegar porque o crime é com violência ou grave ameaça. Então, vamos lá ver a questão. O Cristiano, maior e capaz, roubou, mediante emprego de arma de fogo, a bicicleta de um adolescente, tendo ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, confessou o crime e voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa situação, a restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de 1 a 2/3 de pena, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. Perfeito, tá certo. Por que que está certo? Estamos falando aí do arrependimento posterior, só que o crime é um crime de roubo sobre ameaça. E nos crimes com ameaça não há que se falar em relação aí a redução de pena, arrependimento posterior. Não tem como alegar o arrependimento posterior, porque nesse caso específico, o crime foi com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, tá certo aí, questão do SESC, questão 6, marca aí, marca como acertou, ficou confuso, não, eu não estou dominando muito essa matéria. Saiba, como disse aqui, ó, tem um outro vídeo aqui que introduz esse conteúdo, mas também tem aqui a questão por inteligência artificial, né? Comentário por inteligência artificial. Você pode ter acesso tanto a essa questão quanto a essa verificação, essa marcação, no QR Code aqui embaixo, em que você vai ter aponta o QR Code, e se você tiver no celular, você simplesmente pode clicar no link aí para você ver, fazer a questão aí pelo site mesmo, né? Mas saiba que tem tudo isso aqui no QR Code, você estiver na sua televisão, no seu tablet, no seu computador, você pode apontar o celular lá e faz a questão e interage ao mesmo tempo aqui, né? Então passamos pela questão número 6 e nós iremos agora para a questão número 7 aí, né? Questão do Instituto AOCP de 2022 da Polícia Civil de Goiás,
delegado de polícia, né? Vamos ver, essa questão de delegado de polícia é uma questão, as questões de delegado às vezes pedem um pouco de jurisprudência, mas vamos ver o que diz essa questão aqui, ó. A acerca das circunstâncias que envolve a prática delituosa, assinale a alternativa correta conforme jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos ver aí. Vamos marca aí qual que está certa. Faça a questão aqui embaixo primeiro. Tem um QR Code aqui que você pode apontar para ver essa questão. Mas a letra A fala assim, ó. A observação do arrependimento posterior exige que o dano seja integralmente reparado antes do oferecimento da denúncia, independente se a vítima se satisfaz com a reparação parcial. Olha, pegou vários elementos aí de doutrina e tal, uma questão muito rica em relação aí ao que foi abordado, né? A gente vai olhar cada um desses aspectos aí. Vamos lá. A letra B, aqui ó. A configuração da desistência voluntária afasta inevitavelmente o delito na sua forma tentada, pois que o fim inicialmente pretendido pelo agente não se realiza, ou seja, ao alterar o dolo inicial quisto, enseja a ocorrência de atipicidade, respondendo, entretanto, pelos atos já praticados. Então, ó, em relação aí à desistência voluntária, tá certo ou tá errado? O que que você acha? Faça aí essa sua análise aí, depois a gente vai conversar sobre ela. Agora, a letra C aqui, ó, que fala assim, ó. A tentativa de determinado delito, comprovada que o agente só não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, a lógica em si reconhecer a hipótese de sua desistência voluntária. Certo ou errado? Olha, letra D. O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delitos que tenham sido consumados. Certo ou errado? E a letra E, ó. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado é estanque, ou seja, não se altera, né? E não decorre da maior ou da menor proximidade da conduta do resultado almejado. Olha só que questão que aborda várias coisas aí. Vai ser muito bacana aí para a gente aprender. E eu vou começar com um bizu, né? Uma dica. Desistência voluntária e tentativa. Olha, na desistência voluntária, é assim, o cara consegue terminar, mas ele não quer. Na tentativa, ele quer, mas não consegue. Como assim? Em relação ao crime, nós temos o caminho do crime, a cogitação, os atos preparatórios, nós temos os atos executórios e nós temos a consumação. Nós estamos falando aí, no caso aí, dos atos executórios, que nós temos a desistência voluntária e a tentativa, porque eles têm um ponto de interseção, né, de encontro. Na desistência voluntária, a pessoa ela consegue provocar o resultado. Ou seja, a pessoa tá lá, tem um tiro na outra pessoa, no inimigo dela, a pessoa cai no chão, ela tem outras munições e ela consegue, mas ela não quer. A vontade dela mudou. Ela queria tirar a vida da pessoa. Depois que ela pode terminar o trabalho, ela simplesmente desiste. Então, ela consegue, mas não quer o resultado. Na tentativa é diferente. Ela quer o resultado, só que ela não consegue por circunstâncias alheias à vontade dela. Acontece alguma coisa no meio caminho que impede ela de chegar a um resultado. Então, na desistência voluntária, a pessoa consegue, mas não quer. Na tentativa, a pessoa quer, mas não consegue. Aí, para você gravar essa diferença, né? É muito importante você entender esse caminho do crime, tá? Você precisa entender que o crime ele tem a cogitação, ele tem os atos preparatórios, ele tem os atos executórios, tem a consumação e em algumas situações aí nós temos também o exaurimento, né? Então vamos ver a legislação primeiro aqui, né? Uma base legal. O artigo 15 fala assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.
Então, nós estamos aí no artigo 15 falando da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Esses dois institutos aí. O agente que voluntariamente, por vontade própria, ele desiste, ele não vai responder só vai responder pelos atos que já praticou, mas não vai responder pelo resultado. Ou que ele impede, ou seja, ele está fazendo o crime, ele cometeu todos os atos executórios, só que depois ele vai lá e impede o resultado, ou seja, ele arrepende de forma eficaz. Então, nós temos esses dois institutos aí no artigo 15, né? E nós temos o 16, que é o arrependimento posterior. Quando a pessoa pratica todos os atos executórios, ele chega a uma consumação, só que ele se arrepende de acordo com alguns critérios. Quais são esses critérios? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, primeiro critério. Reparado o dano ou instituído a coisa, segundo critério. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, terceiro critério. Por ato voluntário do agente. Então, temos esses 4 critérios e temos o resultado aí, que é a redução de 1 a 2 terços, né? E nós temos, em relação à doutrina, falando assim, César Roberto Bittencourt fala assim: a tentativa exige que o agente inicie a execução e só não se consuma o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. A desistência voluntária, ao contrário, pressupõe liberdade de escolha para não prosseguir na execução. Ou seja, na desistência voluntária, a pessoa, ele parou porque ele quis. Na tentativa, ele parou porque alguma coisa aconteceu que impediu ele de prosseguir, né? Então, nós temos a diferença aí de tentativa e desistência voluntária. Vamos olhar agora cada uma dessas alternativas aqui. Olha, acerca das circunstâncias que envolvem a prática delituosa, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa certa. A fala assim, a observância do arrependimento posterior, que é o artigo 16 aqui, né? Posterior, exige que o dano seja integralmente reparado antes do oferecimento da denúncia. Não é oferecimento, é recebimento. Tá aqui, recebimento aqui, até o recebimento da denúncia. Então, é uma pegadinha aí comum a pessoa, o examinador, trocar essa palavra aí. Então, tornou a questão errada, né? Vamos lá para B, que fala assim, a configuração da desistência voluntária afasta inevitavelmente o delito na sua forma tentada. Ou seja, a desistência voluntária afasta a tentativa, que a tentativa é por circunstâncias alheias à vontade. Se ele desistiu porque ele quis, então afasta a tentativa, até aí está certo. Posto que o fim inicial pretendido pelo agente não se realiza, ou seja, ao alterar o dolo inicial quisto, ou seja, ele queria um resultado, ele altera aquela vontade dele. O dolo, o elemento subjetivo dolo é alterado, ele não quer mais o resultado, entendeu? Enseja a ocorrência de atipicidade, torna o fato atípico, porque ele não vai responder pelo resultado que ele queria. Ele vai responder pelos atos até então praticados, mas não pelo resultado. Responde, então, pelos atos já praticados, certinho. Então, essa aqui é a alternativa correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas, né? Vamos lá. Na tentativa de determinado delito, comprovado que o agente só não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, essa aí é a tentativa. A lógica em se reconhecer a hipótese da sua desistência voluntária. Não. Tentativa e desistência voluntária são opostos, então não se comunica. Então, essa aqui está errado. Vamos lá. O Instituto do Arrependimento Eficaz e da Desistência Voluntária, arrependimento e desistência voluntária, somente são aplicados a delitos que tenha sido consumado. Não. Os delitos consumados, se consumou, o crime é consumado. Não é questão de arrependimento eficaz nem de desistência voluntária. Consumação é uma coisa, tentativa é outra coisa, arrependimento eficaz é outra e desistência voluntária é outra coisa. São coisas totalmente diferentes uma das outras, né? Vamos lá. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado é estanque. Porque o crime tentado, pode haver uma diminuição, né? Ele responde com a pena do crime consumado diminuído de 1 a 2 terços.
Como é que calcula-se esse de 1 a 2 terços? Quanto mais próximo ele chega de um resultado, menor é a tentativa, é inversamente proporcional, né? A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado é estanque, não é estanque, e não decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. É o contrário. Totalmente errado aqui. Então vamos lá, é a letra B. Marca aí como acertado. Teve alguma dúvida? Tem a explicação aqui. Faça as questões aqui embaixo, né? Já falei que tem o QR Code, você pode fazer essas questões, depois confere se você acertou ou errou, né? Mas aí vamos para a próxima questão aí, a questão número 8 que a gente vai fazer agora, né? Questão aí de agente de polícia de Goiás de 2022, prova do Instituto AOCP. Vamos ver o que diz essa questão aí. Ela fala da seguinte forma, ó: Maria Marta, endividada e reincidente no crime de furto, cometeu outro furto em uma loja de joias situada no centro comercial de Rio Verde, local onde fazia faxina por contratação temporária. Dias depois, a loja detectou o sumiço da referida joia e alertou a polícia local para que iniciasse a investigação. Temendo ser denunciada por crime de furto qualificado e a fim de reduzir os danos da sua conduta, Maria Marta poderá. Então, estamos falando aqui de que, né? Vamos ver o que diz as alternativas. Responda aqui, tem um QR Code aqui embaixo, aponta seu celular aí para o QR Code, faça a questão, elimina aquelas que você entende ser errada e depois confere se você acertou ou se você errou. Mas vamos lá, vamos continuar aqui as opções. Maria Marta poderá enfrentar processo penal para comprovar sua inocência diante da escusa absolutória, pois era faxineira do estabelecimento. Não. Vamos lá. Alegar crime impossível, pois praticou o furto enquanto estava sob território monitorado pelas vendedoras. Alegar crime culposo, uma vez que praticou o furto por imprudência. Defender seu ato como excludente de ilicitude, pois praticou o furto em estado de necessidade. Usar do arrependimento posterior, devolvendo o objeto furtado antes do recebimento da denúncia, para que obtenha direito à redução da pena de 1 a 2 terços. Qual a opção correta aí? Vamos começar essa questão aí por um bizu, né? Arrependimento posterior. Você conhece essa música aqui, ó? Re, 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 na paz. Re, 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 na paz. O que é isso? Re, 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 na paz. Essa música aí. Olha, nós estamos aí diante do re, de reparação do dano. Então é a música do arrependimento posterior. Re, 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 na paz. Vamos lá. O primeiro re é de reparação do dano. O segundo re é de restituição da coisa. O terceiro o re é até o recebimento da denúncia, não é oferecimento. E o outro re é reduzir a pena de 1 a 2 terços. O na paz, por que na paz? Porque é sem violência e grave ameaça. Então a música aí, re, na paz, ajuda você a lembrar dos elementos aí do arrependimento posterior. Isso te ajuda em relação a questões como essa aí. Esqueceu, deu um branco, re, na paz. Vamos lá. E você já sabe, restituição, reparação, recebimento, reduz e na paz, sem violência ou grave ameaça. Vamos entender essa questão aí. Primeiro, tá lá a faxineira, né, tranquila aqui, ó. Maria Marta. Maria Marta é a faxineira. Tá fazendo a sua faxina assim, tá endividado e tem uma brilhante ideia, né? Olha, eu estou numa loja de joias. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma dessas joias aí, que tem um valor extremamente alto, vou vender essa joia e depois eu estou tranquila, né? Eu vou pagar as minhas dívidas, né? Já tinha feito isso, já era reincidente, né? E ela foi lá, a dona da loja percebeu que uma das joias tinha sido furtada. O que ela faz? Ela
chama a polícia e a polícia começa a correr atrás aí de quem praticou esse crime, né? E Maria Marta leva um susto, né? E agora? Que eu vou fazer, né? Maria Marta fica preocupada e o que ela pode fazer diante disso aí? Ela vai enfrentar processo penal para comprovar sua inocência diante da escusa absolutória? Negativo. Ela não é inocente, ela cometeu um crime de furto. Então ela não pode alegar inocência nesse caso aí, né? Vamos lá. Alegar crime impossível, pois praticou o furto incontestável sob território monitorado pelas vendedoras? Negativo. O crime impossível aí tem dois critérios e não se encaixam aí, né? Vamos ver agora um pouco também sobre. Não tem a legislação, só essa questão mesmo. Vamos analisar as opções aqui. Alegar crime culposo. O crime culposo pode ser alegado? Olha, o crime, o dolo e a culpa são os elementos subjetivos que estão na mente do crime. Elemento subjetivo. O dolo, quando a pessoa quer produzir o resultado ou assume o risco do resultado se produzir. Então, nós temos o dolo direto, o dolo eventual, e o crime também pode ser por culpa. A culpa ela vem por imprudência, negligência ou imperícia. Ele está falando aqui que ela roubou esse furto, esse objeto, de forma culposa. E a culpa, ela tem que estar prevista o crime culposo para que possa responder por culpa. Mas nesse caso aí não tem nada a ver, porque o furto não tem a previsão do crime culposo. Não é o tema aqui, tem temas aqui, tá? Se você quiser estudar sobre dolo e culpa, tem questões só disso aí, mas não é o caso aí, né? Então, imprudência é quando a pessoa é, faz aquilo que ela não pode fazer. Vamos supor, se ela tivesse quebrado uma joia, aí ela não cometeu um crime, né? Mas ela pode ter consequências lá na questão civil, mas não aqui em relação ao direito penal. Não tem nada a ver. Resumindo, né? Não é essa aí, né? Ó, defender seu ato como excludente de ilicitude, pois praticou o furto em estado de necessidade. Vamos supor que ela tivesse roubado, na verdade, ela trabalhasse no supermercado, tivesse roubado um pacote de arroz porque os seus filhos estavam passando fome. Nesse caso, poderia até que se falar em relação ao estado de necessidade. Entendeu? Existe aí jurisprudência para isso, mas não é o caso, né? É uma pessoa que está endividada, roubou uma coisa totalmente não necessária para matar a fome ou qualquer coisa dessa, né? Então, não é o caso aqui. Ó, usar do arrependimento posterior, devolvendo o objeto furtado antes do recebimento da denúncia, para que obtenha o direito à redução da pena de 1 a 2 terços. É o re na paz. Re na paz. Olha, restituição da coisa, recebimento da denúncia, se encaixa totalmente nesse quadro aqui, né? Então, é a opção correta. Pode marcar aqui, verificar, tá certo. Coloca como acertado. Ficou em dúvida? Tem aqui uma explicação, você pode acessar para você tirar a sua dúvida, né? Agora, terminamos aí já 3 questões, né? A 6, a 7 e a 8, sabendo que tem mais questões aqui, né? Mais simples, né? Introduzindo o assunto aqui, é só clicar e fazer as outras questões e assistir o outro vídeo aí, né? Então, dê o seu like aí, se inscreva no canal, é bem importante para o crescimento do canal, até para que você receba mais conteúdos em relação à questão de concurso público, porque eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha passado no concurso público nos últimos tempos. Eu sou policial rodoviário federal e os meus colegas que passaram aí nos últimos anos, ninguém passa sem fazer questão de concurso público. Não tem jeito. Você só vai passar numa prova se você fizer questões de concurso público. Vamos lá, em relação aqui à questão número 9. Vamos ver o que diz essa outra questão aí, né? Questão de papiloscopista 2022.
Aí FGV fala assim, ó, em 3 de abril de 2022, Vitor foi a um festival de música na cidade onde mora. Então, Vitor foi lá no festival de música. Durante a madrugada, Vitor percebeu que uma moradora de sua rua, a Juliana, estava dançando distraída. Vitor aproveitou o momento e subtraiu, sem violência ou grave ameaça, o smartphone de Júlia. Júlia somente percebeu que estava sem o aparelho celular quando chegou em casa e, no dia seguinte, realizou o registro da ocorrência. Em 5 de abril de 2022, Vitor arrependeu-se, pois foi até a casa de Júlia, pediu desculpas e devolveu intacto o aparelho celular. Apesar disso, em 15 de abril de 2022, o Ministério Público denunciou Vitor com o incurso nas penas do artigo 155, né, do Código Penal. Na hipótese, é correto afirmar que, vamos entender a situação. Estava lá um festival de música e estava ali, no caso, era Juliana. Juliana estava tranquilo lá, dançando de madrugada com o seu smartphone e ela foi furtada. Quem furtou foi Vitor. Vitor foi lá, era o vizinho dela, acaba furtando, ela estava distraída, pega o smartphone. Depois, no dia seguinte, no caso aí, Vitor fica arrependido de ter feito a atitude e devolve o aparelho celular intacto para Juliana. Nesse caso aí, o que que nós temos? Vamos ver aqui o aspecto da legislação, né? E as opções aqui que nós temos. Vamos ver. Para você, nesse caso, é a letra A, B, C, D ou E. Vamos analisar cada uma delas aqui, ó. Houve arrependimento eficaz previsto no artigo 15, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que Vitor impediu a produção do resultado. Olha só, em relação ao arrependimento eficaz e da desistência voluntária, no caminho do crime, no iter criminis, nós estamos, o caminho do crime é o quê? É cogitação, a pessoa pensa no crime, os atos preparatórios, se prepara para cometer um crime, e os atos executórios. Nos atos executórios, se ele para no meio do caminho de fazer o crime, antes de ter consumado, nós temos o arrependimento eficaz. Se ele provoca todos os atos executórios, ele se arrepende e repara o dano, nós temos o arrependimento eficaz. Nesse caso aí, ele não se aplica porque nessa situação ele deixou de estar nos atos executórios e foi para consumação, ou seja, o crime já estava consumado. Então, não se fala de arrependimento eficaz em crime consumado. Então, tira essa opção. A letra B fala assim, houve desistência voluntária, previsto no artigo 15, primeira parte. Exatamente, no artigo 15, primeira parte, fala disso aí. Visto que Vitor desistiu voluntariamente de seguir com a execução. Não é porque, também, nesse caso, a desistência voluntária, o crime ele não se consumou ainda. Nessa situação fática, aqui colocado, o crime já tinha se consumado, então não há que se falar de desistência voluntária. Então, podemos tirar essa opção também, Não houve crime, porque Vitor se arrependeu de devolver o bem intacto. Negativo. Houve crime sim, tanto que ele vai responder, só que ele responde com a pena reduzida, de 1 a 2 terços. Então também não é o caso aqui, né? Olha, houve arrependimento posterior, previsto no artigo 16 no Código Penal. Exatamente. Ele cometeu o crime todo, sem violência, sem grave ameaça, e depois ele se arrependeu, devolveu o bem intacto. Então, houve aí a questão do arrependimento posterior e ele vai ter a redução de pena de 1 a 2 terços. Houve crime possível? Não, o crime possível está no artigo 17, mas não é o caso de crime possível também não. É de arrependimento posterior. Então marca aí, acertou
tiver alguma dúvida, quer aprofundar no assunto, clica aqui, você vai entender cada aspecto aqui, inclusive da legislação, né? Tá aqui o artigo 16, você pode olhar o artigo 17, que citou aqui o artigo 15, mas no caso aqui nós estamos falando do artigo 16, que fala do arrependimento posterior. Então fizemos a 9, estamos aí diante da última questão, né? Vamos fazer essa questão número 10 aí, né? Questão da VUNESP 2018, escrivão de polícia, fala assim, ó: a respeito dos artigos 13 ao 25 do Código Penal, é correto afirmar que, olha a importância de você gravar, memorizar mesmo. Você precisa memorizar e entender os primeiros artigos do Código Penal. Até o artigo lá 30, mais ou menos, até o 29, você precisa memorizar, entender cada um dos elementos, não só da legislação, como também da parte doutrinária, né? O que diz cada um daqueles artigos. É muito importante. Mas ele fala assim, ó, vamos lá, responda primeiro essa questão. Você pode apontar, se você estiver na televisão, se você estiver no seu computador, no tablet, tiver com o celular na mão, aponta o QR Code do celular para o QR Code e responda essa questão e depois você faz, né? Se você percebeu que você errou e ajustar o seu conhecimento aí para você não errar mais questões como essa aí, né? Fala assim, a letra O: a redução da pena em virtude do arrependimento posterior aplica-se a todos os crimes, excepcionados apenas os cometidos com violência. Certo ou errado? Letra B, ó: o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, considerando-se, no entanto, as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime e não as da vítima. Certo ou errado? Vamos lá. Letra C: o agente que, por circunstâncias alheias à própria vontade, não prossegue na execução do crime, só responde pelos atos já praticados. Certo ou errado? Vamos lá. O dever de agir para evitar o resultado incumbe a quem tenha por lei ou convenção social obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. E a letra E está lá: são excludentes de ilicitude o estado de necessidade e a legítima defesa, não sendo punível o excesso, se praticado por culpa. Qual dessas alternativas aí é a correta? Essa aqui a gente precisa dar uma passada mesmo nos aspectos legais, né? Porque pediu muito do que está ali, pediu letra da lei. É importante você conhecer o que diz a legislação. Sempre que você se deparar com uma questão, aí você vai procurar na lei como ela é tratada. E nós temos aí o artigo 13, que fala assim, ó: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? O artigo 13 aí fala da omissão penalmente relevante. Letra A: tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui nós estamos falando dos garantidores. São algumas pessoas que não podem deixar de agir. Porque se deixar de agir, responde por crime por omissão imprópria. Ou seja, o deixar de agir dele vai responder por um resultado que é de crime comissivo. Crime comissivo são aqueles crimes que se pratica por uma ação. Exemplo aí, a mãe que deixa de alimentar o seu filho e aquele filho vem a falecer. A mãe é uma garantidora, existe uma lei, né? Na Constituição fala que a mãe, que os pais devem cuidar dos filhos, no ECA também. Então existe uma lei, obrigação de cuidado. Então a mãe não responde por omissão de socorro, mas sim pelo resultado morte do seu filho que veio a falecer porque não tinha alimento. É obrigação da mãe dar alimento ao filho. Então é por isso que nesse caso aí a mãe responde pelo resultado, ou seja, pela morte.
são os garantidores. Então, nós já podemos eliminar uma das opções aqui que fala sobre isso. Quer ver, ó? Aqui, ó, a letra D. O dever de agir para evitar o resultado incumbe a quem tenha, por lei ou convenção social. Não, convenção social não, só por lei. Convenção social não. Isso que deixou a questão incorreta. Vamos ver um outro artigo aí, o artigo 20, fala assim, ó, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Se não se considera, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. O que está falando aí? Vamos supor que alguém queira cometer um crime. Por exemplo, o filho quer matar o seu pai. Só que ele, ao invés de matar o seu pai, ele acaba matando o irmão gêmeo, o tio dele, que era irmão gêmeo do seu pai. Ele matou a pessoa errada. Ele matou o pai, ele matou o tio, no exemplo. A pessoa, isso isenta a pessoa de pena? Não, matou a pessoa errada. Não. Só que nós devemos olhar aí a vítima virtual. Ou seja, quem o filho queria matar era o pai. Exige um agravante em relação a isso aí. Então, ele vai responder como se tivesse matado o próprio pai. É isso que está falando a questão. Tem uma questão relacionada a isso aí. O artigo 20 está falando disso aí, né? O artigo 16 fala assim, ó, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, primeiro critério, reparado o dano restituído à coisa, segundo critério, até o recebimento da denúncia ou da queixa, terceiro critério, por ato voluntário do agente, quarto critério, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2/3. É o resultado disso aí, né? São 5 elementos. Vamos ver se fala em algum lugar isso aí. Vamos lá. Ó, a redução da pena em virtude do arrependimento posterior, que é esse artigo aqui, ó, que fala do arrependimento posterior, aplica-se a todos os crimes, excepcionados apenas os cometidos sem violência. Não só o sem violência, mas o sem grave ameaça também. Então, tornou a questão errada por esse detalhe, né? Vamos ver mais um artigo aí, o artigo 20, que fala assim, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, são as excludentes de licitude, né? O artigo 23, que é por legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e a inexigibilidade, não, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Essas 4 são as excludentes legais aí da ilicitude, né? Em todas as situações, o excesso doloso ou culposo, ele vai ser punido, né? Então, tem uma questão aqui, ó. São excludentes de ilicitude o estado de necessidade e a legítima defesa. Perfeito. Não sendo punível o excesso, se praticado por culpa. Não, aqui fala o excesso, tanto doloso quanto culposo, né? É responsabilizado. Ó, o agente que, por circunstâncias alheias à sua vontade, está falando da tentativa, não prossegue na execução do crime, só responde pelos atos já praticados. Ele misturou a tentativa com a desistência voluntária. Não. A tentativa, a pessoa vai responder como o crime consumado com a diminuição de pena. Não é o caso. Então, ficamos aí com a letra B, né? Ó, o erro contra a pessoa, ó, vamos lá. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Perfeito. Se você errou a pessoa, matou a pessoa errada, não, você vai ter isenção de pena. Só que considera-se, no entanto, as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime e não as da vítima. Está falando aí do erro quanto à pessoa que nós olhamos aqui, né? Lemos aí e explicamos no artigo 20. É a correta, é só marcar aqui, marca aqui, acertou. Ficou em dúvida, tire suas dúvidas aqui, né? Olhando essa questão aqui embaixo. E é isso aí, né, gente? Mais uma questão feita. Se você ainda não deu o seu like, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você não conhece esse site, conheça esse site. Em relação ao grupo aqui de WhatsApp, faça parte desse grupo de WhatsApp, que é muito bacana, porque você vai
está envolvido aí com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Que é passar em concurso da área policial. Fizemos 10 questões, foram 5 agora e mais 5 aqui, né? É só você clicar aqui que você vai ter, né? Então fizemos essas questões aqui no site, né? Se você atualizar a página, as questões continuarão marcadas aqui, né? Ó, acertei, 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 acertei. Assim você tem um controle de quais questões que você já fez, em quais você precisa fazer ainda, né? E o que você está acertando, o que você está errando. Isso é muito importante. E nós terminamos aqui. Hoje nós tratamos aspectos legais, doutrinários, dicas, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crimes omissivos, falamos lá dos garantidores, né? Omissivos impróprios, no caso, garantidores, erro sobre a pessoa, excesso em excludentes de ilicitude. Foi passado tudo isso aí, né? E nós terminamos aí com o nosso vídeo e um grande abraço e bons estudos.